Meu caro Alexandre Borges, eu já me emocionei aqui mexendo o microfone de um lado para o outro. Quais são os seus destaques sobre o debate de ontem, né? Parece que a Câmara surpreendeu, né? Ou não? Não, foi... A noite foi dela, não há dúvida, né? Mas tem um mais, sempre tem um mais, né? Aliás, para quem assistia Game of Thrones, lembra do Edward Stark, que ele falava, né? Nada que vem antes do mais interessa. Assim, foi uma noite dela, não há dúvida, mas o jogo não foi justo, né? A arbitragem estava do lado dela e não teve VAR, né? Então, o que a gente pode falar? Eram 3 contra 1, né? Os dois mediadores da ABC News eram muito pró-Kamala, né? Ficaram do lado dela, evidentemente, interrompendo ele o tempo inteiro, fazendo fact-check de coisas que nem tinham nada a ver. E quando ela merecia um fact-check, por exemplo, ela baseia quase todos os ataques em cima do Trump, em cima de uma teoria da conspiração, que é o chamado Projeto 2025. O que é isso? É uma estratégia de campanha que os democratas assumiram. Tem uma fundação americana conservadora que chama Heritage Foundation, e ela criou um documento chamado Projeto 2025, onde eles sugeriam políticas se o Trump fosse eleito. E eles ofereceram isso ao Trump. O Trump nunca aceitou, o Trump nunca se aliou a esse documento, ele nunca se comprometeu. Quando foi perguntado, ele sempre disse que ele não tinha compromisso com o que estava naquele documento. Foi um think tank que ofereceu ideias para ele. Os democratas pegaram isso, pegaram as ideias mais radicais desse projeto 2025 e ficam jogando na cara do Trump e dizendo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, coisa que ele nunca disse e que ia fazer. Pelo contrário, algumas coisas ele também critica das que estão ali no documento. Então, assim, e aí a Kamala fala isso 20 vezes e não é corrigida em nenhum momento, não tem fact-check em nenhum momento. As perguntas para ele foram muito mais duras, cobrando várias coisas do governo dele, e com ela, que é a atual vice-presidente dos Estados Unidos, é como se tivesse aparecido na política ontem, né? Nenhuma cobrança sobre o governo dela. Ela trabalha na Casa Branca, ela está lá, é a vice-presidente do país, né? E não há cobranças em relação ou praticamente não há cobranças em relação aos resultados do governo Biden-Kamala, certo? Bom, ela tem méritos, evidentemente, ela foi muito bem treinada, ela tinha respostas muito bem decoradas, isso é um elogio, não é fácil de fazer, você fazer um media training bem feito e se preparar, ela se preparou bem, ela estava calma, isso é uma coisa que conta muito, né? Num debate, as pessoas elas reparam menos do que as pessoas falam, claro que uma frase ou outra de efeito, ela fica, dá manchete no dia seguinte, viraliza, mas as pessoas se preocupam muito com esses chamados aspectos não verbais. E ela estava calma, estava firme, ela não caiu em nenhuma provocação dele, ele fez várias, e ela se manteve firme e respondeu muito bem. Então, foi a noite dela. Agora, não é jogo jogado, né? Quer dizer, não custa lembrar, não tem muito tempo, 2012, Barack Obama foi péssimo no primeiro debate com o Mitt Romney, tiveram mais 2, ele se recuperou nos outros 2 e acabou sendo reeleito para mais 4 anos. Então, essas coisas acontecem. O Trump, claramente, ele está desgastado, né? É uma campanha muito pesada, ele é muito assediado pela justiça o tempo inteiro, pela imprensa o tempo inteiro. É uma campanha pesada para um homem de quase 80 anos, apesar de muita energia que ele tem, e ela entrou fresquinha na disputa agora. Você imagina, Wilson, como se fosse um jogo na prorrogação, e entra um reserva fresquinho, faltando 10 minutos para o jogo acabar. E o resto já está jogando a 110 minutos. Então, isso acho que ficou muito claro também para quem assistiu. Então, ela venceu o debate, eu acho que ninguém nega isso, ninguém tem dúvida. Isso deve se refletir nos próximos dias em algum ganho de popularidade, de intenção de voto. Não teve nada sensacional. É diferente do que o Trump fez com o Biden no último debate. O Biden acabou com a carreira do Joe Biden em um debate, né? O Biden foi tirado da disputa por causa da reação e do resultado do debate. Isso não aconteceu ontem, de forma alguma. Mas ela leva uma vantagem, ela se mostrou presidencial, ela se mostrou segura. Isso era uma coisa que muita gente tinha dúvida, né? E isso também é um ponto muito importante num debate como esse, quando é a primeira vez que ela se expõe numa situação como essa. E ela estava com cara de presidente, ela estava segura, ela estava bem, e isso também vai contar pontos para ela, não há dúvida. Ô, Alexandre,
A pergunta que eu te faço, aí vamos lá, eu quero juntar nesse momento, quero juntar 2 personagens, dois camaradinhas, 2 bonequinhos, 2 Funkos. O Funko Alexandre Borges, analista político e da área Cabeção já tem. internacional, e o Funko Alexandre Borges, estrategista de campanhas eleitorais. Quero juntar esses 2 Funkos. Ó, Matheus, Matheus, vamos programar, vamos criar um Funkozinho para o Alexandre Borges para colocar aqui? Pode ser, coloca lá eu tenho uns aqui em casa, eu gosto. Acho que é isso, acho que vou começar a fazer aí, vou pedir para a direção da firma colocar um Funko de cada comentarista aqui, acho que vai ser legal. Cabeção eu já tenho. Então, Ale, de forma muito pragmática, esse debate lá nos Estados Unidos, ele converte voto? Ele, de fato, ele pode desequilibrar a disputa? Pode. Agora, nós estamos vivendo uma época de mudanças muito repentinas. Então, por exemplo, quando o Trump atropelou o Joe Biden num debate, todo mundo falou, acabou, jogo jogado, Trump está eleito. Uma semana depois, ele recebe um atentado, um tiro que pega na orelha dele, faz uma imagem muito icônica e todo mundo, acabou, imagina, essa é a imagem da campanha, imagina, jogo jogado. E nós estamos agora, um mês depois, falando que a Kamala Harris foi muito bem e já tem um bando de apressadinho dizendo, imagina, acabou, ela ganhou. Entendeu? Então, nem ele tinha ganhado quando ele venceu o Biden, nem ele tinha ganhado quando tomou o tiro na orelha, e nem ela ganhou a disputa porque ganhou a noite de ontem. Então, vamos pedir para os apressadinhos terem calma. Ela levou vantagem no debate, conta pontos, é importante para ela, que era uma desconhecida para muita gente. E muita gente tinha dúvida de como ela ia se portar. Ela se portou muito bem. Então, ela teve ganhos evidentes com a noite de ontem. Agora, isso consolida uma vantagem que decida a eleição? Ainda não.